Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o Sérgio Gandra e estamos no ar com mais um Lagoinha Viva. Desde já eu quero abençoar a sua vida e fica aí que tem conteúdo bom, hein? Voltaremos lá para o ano de 2004, em uma pregação do nosso querido pastor Gustavo Bessa com o tema Mudanças. Tá preparado? Confere aí. Mas as situações adversas, nós somos chamados para não nos adaptarmos a essas situações adversas, essas que são contra Deus, que vão contra o Senhor, que vão contra a palavra dele. A essas situações nós somos chamados para resistir. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo, e ele era dirigente de uma das sinagogas lá da Palestina. Eu gostaria de falar um pouco sobre ele essa noite. Para tanto, queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Jairo foi alguém que, diante das situações adversas, contrárias, decidiu não se adaptar. Ele decidiu buscar mudança. Ele decidiu lutar contra essas situações adversas. No versículo 21 de Marcos 5, nós lemos assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E Jesus então deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jairo tinha uma filha de 12 anos de idade e se deparou com uma situação adversa. Era uma situação a qual ele poderia se adaptar. Deixa acontecer, vai morrer mesmo, acabou, deixa para lá. Mas Jairo não agiu assim. Pelo contrário, diz a Bíblia que Jairo decidiu buscar uma mudança para a situação. E o fato é que nós encontramos situações adversas no nosso dia a dia, situações adversas na nossa família, no mundo ao nosso redor, e é exatamente por causa disso, porque existem essas situações que nós devemos buscar mudança. E essa mudança que eu quero falar sobre ela essa noite é uma mudança chamada avivamento. Porque existem situações adversas no mundo, nós devemos buscar avivamento. Há situações adversas. Há situações que são situações antinaturais. É o que lemos aqui acerca de Jairo. Ele tinha uma filha de 12 anos de idade que estava morrendo. É o que diz o texto. Aquela menina tinha 12 anos e ela estava morrendo. Que uma mulher de 98 anos de idade esteja morrendo não é antinatural.
É até natural que uma mulher de 98 anos de idade esteja quase morrendo. Mas é completamente antinatural que uma criança de 12 anos de idade esteja no leito de morte. Ninguém espera que uma menina de 12 anos de idade esteja morrendo. Ninguém espera que uma menina de 12 anos de idade esteja no leito de morte. É antinatural esse tipo de situação. É natural, sim, que as crianças completem os seus anos de vida e não que morram antes de chegar à idade adulta. É natural, sim, que os filhos vivam mais anos do que os pais e não o contrário, que os pais vivam mais anos que os filhos. O que é natural é que os filhos enterrem os pais e não o contrário, que os pais enterrem os filhos. Por isso essa situação aqui acontecida com a filha de Jairo era uma situação antinatural. E essas situações antinaturais acontecem no mundo à nossa volta. E acontecem com nós mesmos também. Eu não estou me referindo apenas a situações em que os pais enterram os filhos. Isso acontece hoje também. Mas não estou me referindo apenas a essa situação, mas a todas as outras situações que são antinaturais ou estranhas. Causam um certo assombro quando nós nos deparamos com elas. Ficamos assustados e começamos a dizer: não pode, isso não pode estar acontecendo, isso é um absurdo, eu não entendo, não pode. São situações antinaturais, existem várias e várias situações antinaturais acontecendo. E é por causa dessas situações antinaturais que acontecem que nós devemos buscar o avivamento. Por exemplo, é natural que as pessoas busquem Deus. É natural que as pessoas procurem Deus. É natural que haja no coração das pessoas uma sede por Deus, porque o homem, eu e você, fomos criados por Deus para anelar por Deus, anelar Deus, desejar Deus, nos relacionarmos com Ele. É natural isso acontecer. Mas temos vivido uma situação estranha nesses últimos tempos. O ateísmo tem crescido, ou as pessoas têm buscado o islamismo, ou as religiões orientais, ao invés de se aproximarem de Deus, estão se afastando dele, e isso é antinatural. Mas não precisamos pensar apenas nas religiões que têm proliferado, têm crescido no dia a dia. Podemos pensar aqui, na vida de tantos jovens, não somente aqui, mas fora daqui também. O que é natural? É natural que os jovens se guardem até o casamento e que venham ter a sua relação sexual dentro do casamento e debaixo do compromisso do casamento apenas. Isso é o natural. Mas o que tem acontecido entre os jovens, entre as pessoas, algo totalmente antinatural. O que é? Os jovens, antes de se casarem, se envolverem com N relacionamentos sexuais. Por que, por exemplo, existem aquelas enfermidades, às vezes, sexualmente transmissíveis, estranhas? Alguns dizem até mesmo que a AIDS, por exemplo, se originou quando um ser humano decidiu ter um relacionamento sexual com um macaco. Porque esse vírus do HIV existe num macaco. Antinatural. E essas situações antinaturais acontecem à nossa volta o tempo todo. Em diversos lugares, não somente fora dos portões da igreja, mas até mesmo dentro dos portões da igreja, existem essas situações antinaturais. Famílias, por exemplo, que estão fragmentadas. O que é o natural? Como Deus criou a família? Deus criou a família da seguinte maneira: um pai, uma mãe e os filhos vivendo juntos, caminhando juntos, morando juntos. Os filhos crescem, se casam, tem outros filhos, tem os netos, os bisnetos. Isso é o natural. Mas qual é a situação que nós encontramos hoje? Nós encontramos famílias fragmentadas. Às vezes numa casa já não está mais o pai,
às vezes já não está mais a mãe, às vezes os filhos estão na casa dos avós, e diante dessa situação toda, qual deve ser a nossa reação? A mesma reação que teve Jairo quando se deparou com uma situação antinatural. Jairo, quando viu a sua filha de 12 anos morrendo, ele disse: isso é antinatural, não sou eu que tenho que enterrar minha filha, é minha filha que tem que me enterrar a mim, eu não posso admitir que isso esteja acontecendo. Então Jairo foi e procurou Jesus, buscou auxílio, buscou ajuda. Ele não ficou de braços cruzados dizendo: essa situação está acontecendo, assim vai acontecer, e vou deixar as coisas caminharem desse jeito, seja o que for. Não, Jairo se levantou do seu lugar e viu que aquela situação não deveria estar acontecendo daquela maneira. Então foi procurar auxílio, foi procurar o Senhor Jesus. E da mesma maneira nós hoje, diante de todas essas situações antinaturais que vemos ao nosso redor, do nosso lado, o que precisamos fazer é buscar o Senhor, buscar o avivamento, sair dos nossos lugares, porque somente Deus pode mudar essas situações, não somente na vida dos jovens, mas na vida das famílias, na vida da igreja, na sociedade. Nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados dizendo: isso está acontecendo, as pessoas estão se afastando de Deus, estão se envolvendo com as religiões orientais, isso é antinatural. Nós devemos não nos adaptar ao que o mundo está fazendo e pregando. Parece que há tanto tempo temos vivido debaixo desse sistema do mundo e começamos a achar normal que as pessoas não busquem a Deus. Há tanto tempo as pessoas não estão buscando Deus, que nós achamos que é normal, é natural as pessoas não buscarem Deus. Há tanto tempo vivemos num mundo em que os jovens, homens e as mulheres têm relações sexuais antes do casamento, que nós começamos a achar normal esse tipo de situação, começamos a nos adaptar a esse tipo de circunstância, e então achamos que está tudo bem, que está tudo normal, mas não está. Jairo viu a sua filha morrendo, 12 anos de idade, ele teve essa compreensão: não é natural que ela morra antes de mim, não é natural que ela morra com 12 anos de idade, isso é um absurdo, isso é estranho, eu preciso de ajuda, eu não vou ficar de braços cruzados, eu não vou me adaptar a essa situação estranha, eu preciso buscar a Deus para que Ele venha levantar a minha filha. E nós devemos da mesma maneira agir, precisamos agir dessa mesma maneira, agir como Jairo. Diante disso tudo que vemos, famílias fragmentadas, a violência aumentando, é natural. É natural que você esteja dentro da sua casa, assistindo televisão com a sua esposa, ou com seus pais, ou com seus amigos, e de repente, quando você assusta, você tem diante de você 3 homens fortemente armados, apontando a arma para você e dizendo: me dê tudo que você tem. Isso é natural. É natural que você esteja dentro do seu carro, pronto para sair de um lugar para outro lugar, quando você assusta com um revólver na sua cabeça, e a pessoa dizendo: saia do carro. Isso é natural. É natural que haja tantas mortes aqui do nosso lado, aqui na Pedreira, pessoas morrendo por causa de tiroteio, de droga, disputa de ponto de tráfico, pessoas morrendo, isso é natural. Será que é natural vermos tantas crianças na rua pedindo esmola, vendendo o corpo, vendendo a vida para conseguirem um prato de comida? Isso é natural. Será que é natural que os jovens agora, nesse horário, estejam se embriagando nos bares, nas festas, se drogando, se entregando ao pecado e a Satanás? É natural. Será que é natural que nós cristãos permaneçamos apáticos, indiferentes, diante disso tudo que está acontecendo ali fora, quando nós temos a verdade que liberta? Será que é natural? Não é natural. Nós temos que nos levantar, meus irmãos, e precisamos, diante dessas situações antinaturais, começar a clamar pelo avivamento, começar a clamar pela ação de Deus na nossa vida e na nossa igreja e na nossa cidade.
começar a orar e buscar e lutar e dizer: Deus, eu não paro até que os céus venham a descer sobre a terra e a sociedade seja mudada. Eu e você precisamos nos posicionar, porque essas situações antinaturais estão acontecendo à torta e à direita, e somente Deus, que levantou a filha de Jairo, pode trazer o avivamento às nossas vidas e à igreja. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Precisamos orar, precisamos gerar esse avivamento. A filha de Jairo estava morta e ele percebeu que aquela situação não era normal, aquela situação era antinatural. E é exatamente por causa disso, porque ele percebeu que aquela situação era antinatural, que ele buscou aquele que ressuscita os mortos, aquele que podia mudar a situação. E aquele que mudou a situação da vida de Jairo é o mesmo que pode mudar a situação da sua vida, é o mesmo que pode mudar a situação das nossas igrejas, é o mesmo que pode mudar a situação da cidade. Mas é necessário buscarmos o avivamento. É necessário buscarmos o avivamento, é necessário orarmos, entregarmos-nos ao Senhor. Não é natural que sejamos apáticos. É antinatural que nós, que nascemos de novo em Cristo Jesus, permaneçamos vivendo uma vida medíocre, sem nos importarmos com o que está acontecendo conosco, com as igrejas e com a sociedade. É antinatural que nós, cristãos, que experimentamos a alegria do Espírito, permaneçamos acomodados, indiferentes. É por isso que nós precisamos orar, porque se essa situação é antinatural, Deus, e ela de fato é antinatural, Deus vai agir para revertê-la. Deus vai agir para mudar essa situação. Deus vai operar para que a igreja se levante do seu lugar e comece a orar, e comece a clamar, e comece a gerar esse avivamento. E logo, logo você vai ver pessoas orando em suas casas, pessoas orando nas igrejas, pessoas orando nas ruas, pessoas orando nos hospitais, orando nos presídios, orando nos shopping centers, e pessoas se convertendo pela experiência que vão ter com o Espírito Santo. Isso vai acontecer, mas é necessário que eu e você reconheçamos que toda essa situação do nosso lado é antinatural. Devemos buscar o avivamento. Lá estava Jairo, sua filha de 12 anos morta. 12 anos. 12 anos. Ali estava Jairo para enterrar a sua filha. Ele não permaneceu assentado. Ele se levantou do lugar onde ele estava e decidiu buscar aquele que pode trazer vida. E esse mesmo que pode trazer vida é o mesmo que pode trazer avivamento. Porque há situações adversas, nós devemos buscar avivamento. Há situações antinaturais acontecendo no mundo hoje. Não podemos nos adaptar a essas situações achando que elas são normais. Elas não são normais. Devemos buscar o avivamento. Há situações adversas, mas não apenas situações antinaturais, meus irmãos. Há também, juntamente com as situações antinaturais, há os profetas do pessimismo. Há os profetas do pessimismo. Quando Jairo foi buscar o Senhor Jesus, ele viu que aquela situação era antinatural. Sua filha de 12 anos morrendo, ela não devia morrer, ela devia se tornar adulta e viver. Ele viu aquela situação, ele buscou Jesus e disse: Senhor, venha, minha filha está morrendo. Venha para que ela viva, venha para que ela se torne a vida. Então Jesus foi seguindo Jairo. Mas no meio do caminho aparecem os profetas do pessimismo. Estão aí nesse meio das situações adversas. Você vai encontrar situações antinaturais. E os profetas do pessimismo, eles estão aí.
As pessoas se aproximaram de Jairo e disseram o seguinte, veja o versículo 35. 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigindo a sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. São os profetas do pessimismo. Acabou. Não tem mais jeito. Vai orar para quê? Vai buscar a Deus para quê? Não tem mais jeito. Morreu. As coisas não podem mudar. E existem muitos profetas de incredulidade, profetas do pessimismo, andando fora e dentro da igreja. Basta você ligar o noticiário e ouvir: guerra em tal lugar, violência em tal lugar, aumenta o índice de violência na favela tal, a miséria. Profetas do pessimismo dizendo implicitamente: não tem mais jeito, acabou, fique na sua casa, não saia daí, porque nada vai mudar. São os profetas do pessimismo. É exatamente porque há profetas do pessimismo que nós devemos buscar o avivamento também. Os profetas do pessimismo não conseguem trazer uma única palavra de encorajamento. Se eles olham para dentro da igreja e começam a ver pecados dentro da igreja, eles dizem: não tem mais jeito, acabou. Vou orar para quê? Existe pecado dentro da igreja, pessoas que estão se prostituindo, líderes corruptos, homens e mulheres que estão se vendendo a Satanás. Vou orar para quê? Esses profetas do pessimismo que se aproximam daquela pessoa fervorosa em Deus, que ela está orando e buscando: Deus, faz o avivamento, Deus, transforma. E aí essa pessoa vai compartilhar com alguém, dizendo: olha, estou orando, eu sei que Deus vai mudar a situação. E o profeta do pessimismo diz: que é isso? Tem anos, que eu estou na igreja, não aconteceu nada até hoje. Para que orar? Tudo vai ficar como está. É exatamente porque existem esses profetas do pessimismo que nós devemos buscar o avivamento, para calar essas vozes contrárias que dizem que nada vai acontecer, para emudecer esses que querem abafar o clamor daqueles que oram e dizem: eu creio, o avivamento vem. Esses profetas do pessimismo que olham para o governo e dizem: corrupção demais no governo, tem jeito, as coisas só vão piorar, o governo só vai se tornar mais corrupto, mais ladrão, nós é que vamos sofrer, vamos pagar o pato. Profetas do pessimismo. Se vem crianças nas ruas, eles dizem: vai aumentar o número de crianças nas ruas. Se eles veem alguma briga nos lares, eles dizem: os lares vão acabar, todo mundo vai ficar sozinho, ninguém casa mais. São os profetas do pessimismo. Ou nós concordamos com esses profetas do pessimismo e ficamos de braços cruzados, deixando as coisas acontecerem como estão acontecendo, ou então nós nos levantamos e começamos a orar pelo avivamento, clamar pelo avivamento, para calar a boca desses profetas. Ou nós ouvimos esses profetas e deixamos a filha de Jairo morrer. Ou então nós fechamos os nossos ouvidos para esses profetas e continuamos agarrados ao Senhor Jesus, crendo: Ele vai ressuscitar essa menina. Porque existem os profetas do pessimismo, nós devemos buscar o avivamento, para que essas vozes sejam caladas em nome de Jesus. Eu me lembro de quando eu converti, poucos dias de conversão, um pastor se aproximou do meu irmão e disse: Gustavo, logo ele está de volta nas drogas de novo, não vai durar um mês. E já faz anos que eu estou aqui firme pela graça do Senhor. Anos. Eu sei que isso pode ter acontecido com você também. Pessoas que disseram: você não vai dar em nada,
sua vida não vai dar em nada. Esse aí, esquentou agora, vai esfriar rapidinho. Esse aí vai desistir rápido. E você continua firme até hoje pela graça de Deus. Até hoje. Calando a boca desses profetas do pessimismo, que fazem predições falsas, nunca enviadas de Deus, nunca enviadas por Deus. É para calar esses profetas que nós precisamos sair do acomodamento, precisamos sair da indiferença, precisamos sair da apatia, precisamos levantar da nossa cama e precisamos começar a orar e a dizer: Deus, fazer o avivamento. Deus, vem transformar a minha vida, vem transformar a cidade, vem transformar a nação, Senhor. Nós precisamos orar pelo avivamento, precisamos gerar esse avivamento. Não apenas situações antinaturais ou profetas do pessimismo, mas há também aquele grupo dos zombadores da fé. No meio dessas situações adversas todas, estão aí fora, querendo que nós nos adaptemos a elas, querendo que nós fiquemos acomodados, queremos que nós deixemos as coisas para lá, queremos que nós permaneçamos de braço cruzado. No meio dessa situação, tem essas situações antinaturais, tem os zombadores da fé. Quem são os zombadores da fé? São essas pessoas aqui que, quando ouviram Jesus dizendo: ela não está morta, ela apenas dorme. Veja o que diz o versículo 39. Então Jesus entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Todos começaram a rir de Jesus. Foram rindo, dizendo: avivamento? Isso não vai acontecer nunca. Mudança na vida das pessoas? Isso não vai acontecer nunca. O quê? Os bares se fecharem, as boates baixarem as portas, os prostíbulos falindo, os motéis quebrando. Você acredita nisso? Zombadores da fé. Existem. Como que dizendo para mim e para você: deixa para lá, adapte-se à situação. Entra no bolo, deixe-se levar pela correnteza. Você acredita que Deus vai agir assim? Que é isso? Você está viajando. Deus não faz isso mais nos dias de hoje. Deus não opera dessa maneira mais. Está tudo muito bem, olha só, as pessoas estão felizes. Tudo bem, tem uma violência ali, um problema no casamento acolá, tem gente roubando ali, tem corrupção acolá, tem gente... Não, mas deixa, isso é normal, sempre existiu, sempre vai continuar existindo. Você está pirado. Zombadores da fé. Quando você diz que você tem buscado, tem gerado a transformação da vida de pessoas, você tem orado e tem orado pelo seu trabalho, você tem orado pelo seu espaço. As pessoas dizem: que é isso? Você é bobo. Que é isso? Você acredita nisso? Zombadores da fé. Ou nós damos ouvidos aos zombadores da fé e permanecemos de braços cruzados, sem fazer nada. Ou nós começamos a orar para que Deus traga o avivamento e transformação, para fazer emudecer e calar a boca desses zombam da fé, para que eles venham também diante do Senhor, de joelhos, clamando: Deus, eu reconheço, tem misericórdia de mim, eu pequei. George Whitefield foi um homem poderosamente usado por Deus no século XVIII, junto com John Wesley.
E certa vez ele estava pregando poderosamente, e algumas pessoas estavam experimentando algo novo trazido pelo Espírito. Pessoas quebrantadas, pessoas chorando, pessoas arrependidas, convencidas pelo Espírito Santo. Mas no meio dessas pessoas tinha um zombador da fé, que permaneceria de braços cruzados e dizendo: isso é tudo manipulação, isso é tudo emoção, isso é tudo mentira, que povo otário. E de repente, como que um raio de Deus caiu sobre esse homem, e Deus fez emudecer a voz desse homem, julgando-o no chão e fazendo-se arrepender de tudo aquilo que ele havia falado. Porque esse homem, George Whitefield, junto com outros, diariamente permanecia durante 8 horas orando e lendo a Bíblia. Deus, avivamento. Deus, avivamento. Deus, avivamento. Transforma as pessoas. Transforma as pessoas. Transforma as pessoas. Certa vez Whitefield estava pregando num campo, e ele abriu a Bíblia em Hebreus 9:27 e começou a ler: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Um grito, uma pessoa caiu morta. Te acordei, né? Uma pessoa caiu morta. Foi de propósito. Uma pessoa caiu morta. Ele voltou e leu o texto de novo: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Uma outra pessoa no meio daquela multidão caiu morta. Pela terceira vez ele leu o texto: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Uma terceira pessoa caiu morta. Ele fechou a Bíblia e disse: o anjo do Senhor está passando por aqui, está tirando vida de pessoas. Ou você conserta a sua vida agora com Deus, ou você pode ser o próximo. Porque esse homem tinha essa autoridade para falar, porque ele estava ali clamando: Deus, o avivamento. Deus, o avivamento. Cala os zombadores da fé, cala os profetas do pessimismo. Deus, muda situações antinaturais. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Se nós queremos ver as situações mudadas, devemos agir como Jairo. Lá estava sua filha, 12 anos, morrendo. Jairo não ficou de braços cruzados diante disso. Ele se levantou e disse: eu sei quem pode mudar essa situação. E o mesmo que mudou a situação nos tempos de Jairo é o que pode trazer o avivamento nos dias de hoje. E aí vieram os profetas do pessimismo dizendo: acabou, desiste, não tem mais jeito. E Jairo ouviu a voz do Senhor: não temas, crê somente. E então chegaram em casa, lá estavam os zombadores da fé rindo: o que é isso, você está louco? Ela morreu. E essas mesmas pessoas viram com os próprios olhos aquela menina que outrora estivera morta, ressuscitada. Ou nós deixamos as situações como estão e concordamos com essas situações antinaturais, damos ouvidos aos profetas do pessimismo, nos curvamos diante dos zombadores da fé, ficando de braços cruzados, achando que está tudo normal. Ou então nós agimos como Jairo e percebemos: sim, precisa haver um avivamento. Eu vou atrás desse avivamento e eu não vou parar, eu não vou cessar, eu não vou parar enquanto esse avivamento não vier, enquanto essa filha não ressuscitar, enquanto ela não ver a luz do dia, enquanto as pessoas não estiverem transformadas. Eu não vou cessar, eu só paro quando o avivamento vier. Você está disposto? Nós devemos buscar
meus irmãos. E precisamos. Um dia, 2 dias, 1 semana, 2, 10 semanas, 10 meses, 3 anos. Os morávios oraram somente por 100 anos. 100 anos orando para que o avivamento viesse. E eles experimentaram os avivamentos mais gloriosos da história. Nós podemos fazer gerar esse avivamento. Ou então nós podemos deixar a filha de Jairo morta. As coisas acontecendo como estão acontecendo. Tudo depende de você. Maravilha! Eu espero que você tenha sido muito abençoado com esse conteúdo e eu também quero convidar você a continuar assistindo a gente, acompanhando a gente pela tela da Rede Super de televisão. Às vezes você está aí no sofazinho da sua casa assistindo aqui o Sérgio Gandra, o Lagoinha Viva. Então continua e também, se você quer conferir mais desse material antigo, vai no nosso canal no YouTube e se inscreva lá no YouTube da Rede Super de televisão. Continue sempre compartilhando e curtindo o Lagoinha Viva. Até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!